A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra, né, os dominadores deste mundo tenebroso. Assim diz Efésios 6:12, e essa é uma grande verdade. A nossa luta não é contra a carne, pessoas, não é contra o sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os principados das trevas que agem, que atuam e que são os causadores de todos os males. Mas para isso, o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, se manifestou. Que maravilha! Muito boa noite a todos que estão nos assistindo neste momento. Começamos mais uma live de esperança, live de uma palavra de vida. Estou vendo aqui irmã Solange, muito bem-vinda, irmã Beatriz, irmã Aline, sejam todas muito bem-vindas. Eu gostaria que neste momento, né, vou dar um tempinho aqui, enquanto a gente vai conversando, que você convide alguém, né, que você compartilhe essa live, que você convide alguém pelo Facebook, pelo WhatsApp para assistir, manda o link, não sei, vamos fazer, né, a obra de Deus, porque as pessoas estão precisando. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão padecendo, e há uma solução, Senhor Deus. Estou vendo o irmão William, seja muito bem-vindo. Se eu deixar de citar o nome de alguém é porque não deu, passou, né? Não deu para eu ver, mas sejam todos muito bem-vindos. É bom estudar a palavra de Deus com você. É como, é sempre uma edificação, a palavra de Deus sempre traz, né? Bênção, sempre traz mudança, ela tem poder, ela foi enviada para isso, para mudar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele, Filho de Deus, se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. Então, para isso o Senhor Jesus, que é o verbo encarnado, que é a palavra de Deus, se manifestou para desfazer essas obras malignas, essas obras satânicas que nós aprendemos, as obras desses principados e potestades, né? Seja muito bem-vindo, boa noite, irmã Josefa Lemos, muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos estudar a palavra da verdade, a palavra de Deus. Deixa eu só dar alguns recados. Hoje nós fechamos mais um mês, o mês de março, né? Terceiro mês do ano de 2021 já está acabando hoje. E esse mês de abril que está para começar, vamos colocar no nosso coração um mês de oração, um mês de confiança no Deus Todo-Poderoso, porque só assim, com toda certeza, nós iremos vencer. Não tem quem possa te impedir de vencer quando o Senhor Deus vai na sua frente. Eu sei que são tempos tenebrosos, são tempos difíceis, são tempos complicados, mas eu sei também que maior é o Deus que nós servimos, maior é o Deus que nós confiamos. Estou vendo aqui a irmã Olga, seja muito bem-vinda, irmã Olga, a nossa live da fé, a live, né, da esperança, a live que eu tenho certeza o Senhor Deus vai nos usar para trazer uma palavra ao seu coração, que vai mudar qualquer que seja a situação. Bom, a nossa igreja, ela continua sempre de portas abertas, é óbvio, respeitando o protocolo das autoridades. Não estamos fazendo culto presencial, mas nós estamos atendendo. Por quê? Porque assim é permitido, né? Não nos foi proibido de atender as pessoas que sofrem, as pessoas que padecem. Então, se você estiver precisando de uma oração, se você estiver precisando de um conselho de Deus, da parte de Deus, de uma oração forte, poderosa, um aconselhamento, eu repito, sempre respeitando os protocolos aí de segurança da saúde, você pode vir a qualquer hora do dia. Você vê que as portas estão levantadas, você pode chegar, você pode, se as portas de vidro estiverem fechadas, tem uma campainha, você pode tocar, porque muitas vezes a pessoa está lá sozinha, e então ela tranca para ficar mais tranquila, ou se ela tiver que fazer alguma coisa, você toca a campainha, ela irá te atender, tá bom? A nossa igreja está situada aqui na estrada Dom João Neri, no número 3257. Dom João Neri, estrada Dom João Neri, número 3257, Jardim Nazaré, né? Aqui no Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. Segunda a sexta-feira, fazendo a obra de Deus, né? Tudo parou, mas a obra de Deus não pode e jamais ela irá parar, tá bom? Então, mais uma vez, nossa igreja está situada na estrada Dom João Neri, no 3257, Jardim Nazaré,
Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. O WhatsApp da nossa igreja, se você quiser sempre pedir uma oração, sempre quiser pedir um aconselhamento bíblico, ou tirar qualquer dúvida de horário de reunião e por aí fora, é 943 14 5715. 943 14 5715. Muito boa noite, irmã Mirth, seja muito bem-vinda também à nossa live nessa noite de quarta-feira, onde estaremos orando pela família para que ela seja alcançada e para que ela seja abençoada. Bom, nós vamos estudar hoje o nosso estudo, a passagem do nosso estudo está ali no livro de Juízes, capítulo 6, por favor. Juízes, capítulo 6. Fica logo depois de Josué e fica antes de Ruth. Antigo Testamento começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tá bom? José, seja muito bem-vindo. José Hilton, irmão, Deus abençoe. Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live. Vamos lá? Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Um período em que o Senhor Deus levantava homens para julgar Israel e livrar Israel dos seus inimigos, né? Por isso leva o nome juízes, que eles julgavam, eram verdadeiros juízes, né? Irmã Isa, irmão José Dias, irmã Isa Jesus, irmão José Dias, muito bem-vindo, boa noite, a paz a vocês, em o nome de Jesus. Então vamos lá? Juízes, capítulo 6, o versículo 13. Veja que nós estudamos os versículos anteriores, acho que na sexta-feira, ou foi quarta-feira passada. Hoje nós vamos estudar o versículo 13, que diz assim, ó: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Eu estava explicando na sexta-feira, no último dia que nós estudamos essa passagem, que o Gideão ele estava malhando o trigo no lagar, ao invés de ser a céu aberto, que normalmente o trigo ele era malhado em campo aberto. Ele levou para o lagar. O lagar era o quê? O lagar é o lugar onde eles pisavam as uvas para fazer o vinho. Por que ele fez isso? Porque ele não aceitou aquela situação. A verdade é essa. E essa tem que ser a atitude de todo filho de Deus. Tem certas situações que nós não podemos aceitar, que nós não podemos abaixar a cabeça, que se a gente deixar, o inimigo vai continuar oprimindo, vai continuar proporcionando aquela obra maligna na vida da pessoa. Tudo que causa sofrimento, tudo que causa vergonha, humilhação, não procede de Deus. Você pode ter certeza, Deus nunca quis humilhar ninguém. Jesus é o maior exemplo nosso. Sabia que Judas era ladrão, sabia que ele não seguia como deveria, ele tinha interesse, mas mesmo assim ele nunca expôs Judas. Ele sempre orientou, sempre deu algumas dicas. Até mesmo antes mesmo dele, na última ceia, ele deu uma dica, ele deixou claro que era Judas. Se ele tivesse se arrependido ali. Então, quando algo assim que causa sofrimento, causa tristeza, causa dor, não procede de Deus. Não vem de Deus, você pode ter certeza plena disso. Então, qual que deve ser a minha reação? Deve ser contrário, eu não posso aceitar. Gideão não aceitou. Se ele aceitasse, ia acontecer o que acontecia todos os anos. Os inimigos vinham, pegavam toda a colheita deles e levavam embora. E eles ficavam chupando dedo. Como tem muita gente, o inimigo tem vindo e tem arrebatado, talvez, o casamento, a comunhão com o filho, o relacionamento com o filho, ou a filha, ou os parentes, e tem levado embora. E a pessoa é uma pessoa cristã, é uma pessoa de Deus, mas ela arca com esse mal, sendo que não precisaria.
O anjo do Senhor chegou até ele e chamou ele de homem valente. E nós vimos que o Senhor Deus é com aquele que é valente. Se não for valente, não adianta, não vai haver a ação de Deus. Deus não é com o medroso. Deus não vai ser com o tímido, pelo contrário, ele fala palavras fortes contra a timidez. Diz que eles não entrarão no reino dos céus. Agora, o valente é aquele que sempre usufrui dos benefícios da fé em Deus. É o que não para, é o que vai adiante. Mas eu queria estudar hoje, agora, né? O que nós falamos foi passado, já foi estudado. O versículo 13, quando o anjo falou, chamou ele, né? Que chamou ele de homem valente. Gideão vira para ele e diz assim, mas Gideão lhe respondeu, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha que interessante, o Gideão falou, mas Senhor, mas o Senhor fala que eu sou valente, mas o que está acontecendo com todos os milagres que os nossos pais contaram que Deus operou na vida deles? Aqui é interessante, inclusive até numa reunião ministerial que eu tive na segunda com os obreiros, eu falei sobre isso. Nós não podemos viver do passado, dos milagres operados no passado. Aqueles foram outros tempos. Passado, já passou. Eu não posso viver também do milagre que Deus operou na vida dos outros. Por mais próxima que essa pessoa seja de mim, próxima a mim, o milagre dela talvez pode até refletir em mim, mas eu tenho a necessidade dos meus milagres. Eu tenho que viver dos milagres que o Senhor Deus quer operar na minha vida. Eu não posso ficar esperando, porque Ele abençoou o fulano, é bom. A gente ouvir um testemunho é edificante. Mas até aí, edificante. Eu ouço um testemunho, aquilo me edifica, e o Senhor Deus até usa para me dirigir, para que eu creia, e aí Ele opera o milagre que Ele preparou na minha vida, que talvez não é o milagre que você esteja precisando. Talvez o milagre que você esteja precisando seja de cura. E o milagre que eu esteja precisando talvez seja financeiro. Só dando exemplo. Talvez o milagre que você esteja precisando seja a restauração do seu casamento. Talvez o da pessoa que está ao seu lado seja da libertação de um filho. Ou da restauração do casamento do filho. Então você está entendendo? Puxa, meu irmão recebeu uma bênção muito grande financeira. Maravilha, vou ficar muito feliz. Só que talvez o milagre que eu preciso seja na saúde, não seja na área financeira, como foi, eu estou citando o exemplo de um irmão, pode ser de um amigo, de um conhecido. As pessoas muitas vezes elas ficam fixadas ou focadas no milagre que Deus operou na vida do fulano, do cicrano, do beltrano, e elas querem viver desse milagre, mas não adianta. Era o caso de Gideão. Falei, mas Senhor, mas Deus não operou esse milagre lá? Se operou, por que nosso país está nesse estado? É a mesma coisa, a pessoa, há 10 anos atrás, ela se converteu, ela foi curada, talvez, de um câncer, e agora se levanta uma outra doença e ela falou, puxa, mas Deus operou aqui, sabe? Agora é outro momento, agora é uma outra batalha. Talvez é até um outro inimigo, um outro demônio que esteja se levantando contra você. Aquele milagre, é lógico que ele reflete na minha vida até hoje, mas ele foi passado. Eu agora estou precisando, o inimigo se levantou de novo, é um outro inimigo. Davi derrotou o gigante Golias. Depois que esse gigante foi derrotado, se levantou um outro chamado Saul, que o perseguiu para derrotar. Davi ficou assim, vou ficar tranquilo aqui, porque na final de contas, o Senhor Deus me deu a vitória sobre o Golias, ele teria sido morto. Não, ele buscou a direção de Deus, Deus o orientou, ele travou as batalhas que ele tinha, que estava com todo temor a Deus, não matou Saul, o rei Saul, por temor a Deus.
Mas ele passou uma luta. Depois se tornou rei, se levantou um outro inimigo também, que era o seu filho, chamado Absalão. Era uma outra luta, era um outro tempo. Essa batalha era mais complicada para ele, porque era um filho saído dele. Você já imaginou? Mas ele venceu. Porque em todas essas batalhas ele colocou Deus na frente. Ele colocou Deus na direção, e é o que nós temos que fazer. Você está passando por uma batalha hoje, não estou falando para você esquecer dos milagres que Deus fez na sua vida, não. Lembre-se no sentido de, né, de edificação. Mas então, Deus, o Senhor operou naquela época, e o Senhor vai operar agora também, porque o Senhor continua o mesmo, e eu continuo também o mesmo, crendo. O problema é que Deus continua o mesmo, a palavra continua a mesma, mas a pessoa muitas vezes não continua a mesma. Talvez ela não está com o mesmo fervor diante de Deus, talvez ela não está com o mesmo comprometimento com Deus, temor de ter comunhão com Deus, de confiar em Deus. Talvez até a fé dela não é a mesma. Quando a Bíblia diz que a nossa fé tem que aumentar, muitos talvez a fé tem diminuído. E tem diminuído por causa disso. Porque talvez ela está vivendo de milagres que foram feitos no passado. Eu acho a situação tão séria que muitas vezes a pessoa ela erra até por ela querer combater aquele problema igual ela combateu no passado. Não, mas naquela época lá eu fiz o seguinte, eu fiz um jejum e tá, agora eu vou fazer também. Não, peraí, Deus te dirigiu a fazer o jejum? Ou na outra vez você não fez e agora também não vou precisar fazer. Não, busque a direção de Deus. O segredo está aqui em nós estarmos ligados a Deus, confiando em Deus. Se você continuar lendo essa passagem, o que o Senhor Deus praticamente diz a Gideão, é Senhor Gideão, que lá é outros tempos. Meu negócio agora é com você. Quer ver? Marquem aí, vamos ver um outro exemplo disso. Vamos para Josué, capítulo 1, por favor. Josué é o livro anterior, fica facinho. Voltando vem Josué, Deuteronômio. Então fica depois de Deuteronômio e antes de Juízes. Josué, no capítulo 1, ele diz assim, logo no versículo 1, ele diz assim, ó, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Tá vendo só? Moisés tinha morrido e olha, Deus tinha operado tantos milagres na vida daquele povo através de Moisés. Deus tinha feito tantas coisas, Deus tinha aberto o mar vermelho, Deus tinha trazido codornizes, Deus tinha dado maná, Deus tinha livrado eles das serpentes, que foram tantos das mãos de Faraó logo no começo. Só que agora um outro tempo, Moisés tinha morrido e Josué estava desanimado, e agora? Ou seja, ele estava vivendo dos milagres que Deus tinha feito na vida através de Moisés. Só que Deus estava falando, ô Josué, agora é contigo, meu negócio agora é com você. Eu quero operar agora através de você. Coloque isso no seu coração. O Senhor Deus hoje quer operar em você. É bonito você ver o testemunho de alguém que talvez até por causa desse testemunho você veio para a igreja. Só que Deus agora quer operar em você. E através de você. Ele quer usar você para levar a palavra neste momento, como eu disse, momento de extrema luta. Momento sombrio. Não só o nosso país está vendo ao mundo. É momento verdadeiramente complicado. É momento difícil. Não é um momento fácil. Mas quando se está com Deus, a gente vai passar. Davi passou. Davi, a gente vê só, a gente se lembra muito, nós nos lembramos muito dos testemunhos dos milagres, mas nós muitas vezes esquecemos que ele passou luta, ele foi perseguido pelo rei Saul, meu Deus, por muitos anos, mas muitos anos mesmo. Escondia numa caverna, o rei estava lá e saía, ia para outro território, o rei descobria que estava lá, ia para lá e fugia para outro. Ele não estava fugindo da luta, é que ele não queria matar o rei.
Então ele pedia a direção a Deus, a direção que Deus dava, ele seguia. É a mesma coisa hoje. Eu passei uma luta no passado e todos nós passamos. Passei, tá. Eu estou passando uma luta agora, peraí. Ah, mas é a mesma luta? Talvez, parece que seja. Talvez parece até que é. Mas peraí, eu vou consultar Deus. Antes de eu sair agindo da mesma forma que eu agi no passado, eu vou buscar a direção. Eu não posso viver da unção que Deus me deu no passado. Preciso dessa unção agora. Eu não posso viver da direção só que Deus me deu no passado. Eu preciso da direção agora. Se uma situação é diferente, eu preciso da direção agora. Eu preciso buscá-lo, ainda que ele vá me dar a mesma orientação que ele me deu no passado. Mas eu tenho que buscar nele saber se é isso mesmo que ele quer que eu faça. Se é assim que ele quer que eu haja, né? Assim fez, né, o Gideão e aqui Josué. O conselho de Deus para Josué: esquece Moisés. Moisés não é no sentido de esquecer o que Deus fez, não, é que no sentido seguinte, no sentido este, Moisés foi muito útil, só que o tempo dele passou. Agora é o seu tempo, Josué. O meu compromisso agora é contigo, irmãos. O mundo teve e tem muitos homens de Deus. E olha, tivemos vários no longo da história aí, das eras, tivemos grandes homens de Deus. Agora é você, homens que eu falo em sentido genérico, né? Homens e mulheres de Deus. Agora é você que Deus quer usar. É você mesmo. É você para falar de uma palavra que vai animar essa pessoa, que vai levantar aquele que está caído, que vai trazer vida àquele que talvez está condenado à morte. Aquele que está condenado à morte. Para isso nós fomos deixados aqui nessa terra, para pregarmos o Evangelho, para levarmos o Evangelho com toda a ousadia, com toda a intrepidez, sem ter medo, pelo contrário, confiança e sempre buscando a orientação do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Então, versículo 2 de Josué diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que agora levanta-te, agora é a hora de. Não esquece, o meu negócio é com você, levanta. Esquece o que eu fiz através de Moisés, foi benção, foi maravilha. Através dessa operação na vida de Moisés, vocês chegaram aqui, só que agora eu quero usar você. Tem mais milagres que eu quero fazer, e eu quero fazer em você e através de você. E a mesma coisa somos nós. Ele quer fazer em você e através de você. Ele quer fazer em nós e através de nós. O milagre presente, eu preciso dele agora. É esse que Deus quer me dar. É esse que ele vai me dar. Ele vai derramar sobre a minha vida. Vamos voltar lá em Juízes, né? Mais uma vez, capítulo 6. Juízes, repito, é o próximo livro. Estávamos em Josué, agora Juízes, capítulo 3, versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que está acontecendo isso? O inimigo está vindo, está nos humilhando, o inimigo está vindo, está nos envergonhando, o inimigo está vindo e está fazendo o que bem entende conosco. E continua: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Quer dizer, os milagres que Deus fez para Israel agora não estavam sendo válidos para eles, porque serviu naquela época que estavam saindo do Egito. Então eles precisavam agora do quê? Do milagre de presente, da agora, a vitória sobre o inimigo de agora, que eram os midianitas, entre outras nações. Mas aqui está citando os midianitas, que estavam vindo e levando todo o seu sustento. Ali não era só o alimento, era todo o seu sustento, toda a sua colheita. Trabalhavam o período inteiro, preparavam a terra, né? Depois plantavam, cuidavam da plantação para que os animais ou praga nenhuma destruísse. Depois, quando eles colhiam, viu o inimigo e pegava tudo bonitinho, colhido, certinho, e levava embora. O inimigo era esse. Qual é o seu inimigo? Como eu disse, talvez quando você se converteu há um ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20, 30 anos atrás, talvez seu inimigo era talvez um espírito de doença. Talvez agora não é. Talvez você desfruta de plena saúde. Talvez
é um espírito que está querendo destruir seu casamento, ou que esteja querendo destruir o seu filho. Talvez é um espírito que está colocando as drogas, está dividindo a sua casa por causa deste mal. Talvez você tenha um familiar que é visto com desprezo pelo resto da família por causa do crack, por causa talvez do álcool, por causa talvez dos jogos, talvez por causa do adultério, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: se você se colocar diante de Deus, confiar em Deus e orar a Deus, Deus vai dirigir você. Quando ele diz que os filhos são herança do Senhor, ele não volta atrás. Quando ele declara que o que ele uniu o homem não separa, ele não volta atrás. A Bíblia diz: é impossível que Deus minta. Pastor, o caso agora que eu estou com um familiar está internado, está na UTI, mas não é Covid, é câncer. Está na UTI, é um problema cardíaco, eu não sei. Ou talvez é a Covid mesmo. Não importa o inimigo que seja, vamos nos focar em Deus. Ele é Deus para nos dar o milagre agora, o que nós precisamos atual, neste momento. Talvez problema financeiro, muita gente no nosso país está passando, né? Já toda a vida passou, agora então, meu Deus do céu. Deus é Deus. Não deixe de crer nisso. Não deixe de confiar nisso. Deus não muda. Não mude também não. Se você um dia creu, se você um dia confiou, acreditou em Deus, continue acreditando. Continue confiando. Continue na certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, o versículo que nós começamos, né, essa live, Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades. É contra os dominadores deste mundo tenebroso. Para de lutar com o patrão. Para de lutar com o funcionário, com o vizinho, com quem quer que seja. Começa agora a lutar com quem realmente é o seu inimigo, que é um demônio. Que está se levantando, usando talvez seu patrão. Que está usando talvez seu marido. Que está usando talvez sua esposa. Que está usando talvez seu filho. Que está usando talvez sua filha, seu genro, sua nora, seu cunhado, sua cunhada. Não importa, o pai ou a mãe. A pessoa muitas vezes ela briga com o familiar. E aí ela corta relações com os familiares. Aí que você fez o que ele queria, o que o inimigo queria. Porque você está abrindo mão daquela pessoa. O que o inimigo faz? Abraça ela e fala: agora está na minha mão, faço o que eu quero. Não, é hora de você demonstrar o amor, demonstrar que a sua luta, mesmo que talvez você não concorde com o que ela esteja fazendo, mas sua luta não é contra ele ou ela. Sua luta é contra essa entidade satânica, demoníaca, que se levantou contra o seu casamento. Que se levantou talvez contra sua casa, que se levantou contra o seu lar, contra a sua família. Estava refletindo isso aqui, e isso é muito sério, que as pessoas muitas vezes elas brigam entre elas, muitas vezes dentro de uma própria igreja, como se o inimigo fosse o irmão da igreja. Se é de outra igreja, então, como se o inimigo fosse o irmão da outra igreja. Ah, porque falou mal da minha igreja. Deixa, nossa briga não é contra isso, não, para. Nosso propósito aqui é pregar o evangelho. Nossa luta é contra os demônios. Ah, eu não gosto, eu não levo desaforo para cá. Não, releva isso, esquece. O amor prevalece sobre tudo isso. Você não apenas deixa de se relacionar com a pessoa, como você ama ela, a ponto que você continua orando por ela, repreendendo esse inimigo que está usando ela para tentar te prejudicar. Porque quem é de Deus não é prejudicado. Essa é a plena verdade. Então Gideão falou para ele e o Senhor Deus respondeu. Então, versículo 14, né? Josué, capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha a resposta do anjo de Deus, né, para ele. Ué, esquece Moisés.
na época lá de Josué, né? E aqui é a mesma coisa. Esquece o que foi feito com os seus pais, os milagres que eu operei na vida dos seus pais. Agora eu estou enviando você. A minha conversa agora, Gideão, é com você. Ele falou a mesma coisa com Josué. Josué, a minha conversa agora é com você. Moisés, meu servo, é morto. Esquece. Não é para você esquecer ele no sentido de ingratidão. Não, não. É no sentido que não adianta você ficar esperando os milagres que foram operados na vida dele, porque agora são outros casos. Eu quero operar o milagre agora. Mas eu quero operar através de você. Gideão, agora é você. É você que está na linha de frente. É você que eu vou usar. Quando os seus pais saíram do Egito, eu usei Moisés para tirar lá, Josué, depois para entrar na Terra Prometida. Só que agora eles já passaram. Agora é você que eu quero usar, Josué. Nós temos que assumir isso na nossa vida. Puxa, mas meu pai é muito de Deus, ou talvez o pai da pessoa já tenha ido para a glória. Foi muito de Deus, tá, mas agora é você que Deus quer usar. É você, meu irmão, minha irmã, é você, meu jovem. É você que está na flor da idade mesmo. Você tem toda a vida aí para servir a Deus, para fazer grandes coisas, ou para ser um instrumento de grandes milagres de Deus. Mas aí você tem que colocar o seu propósito nisso. Seu compromisso com Ele, falar, pode me usar, Deus. O Senhor vai me usar. Eis-me aqui para ser usado pelo Senhor. Então, vamos recapitular. O Senhor Deus usa aquele que é valente. Valentia é a ausência de medo. Então, aquele que confia nele, que acredita nele, que se revolta contra a situação maligna que se levantou contra a sua casa, seu lar, sua família. E aquele que acredita que Deus continua fazendo os mesmos milagres e que vai operar o milagre que eu preciso hoje, que operou muito na minha vida no passado, só que agora eu preciso de novos milagres e Ele continua operando esses milagres na minha vida, fazendo as coisas grandiosas na minha vida, né? Bartimeu, peguei o exemplo, vamos para Mateus capítulo, Novo Testamento, né? Marcos capítulo 10, por favor. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, depois vem Marcos. Marcos capítulo 10, diz assim, ó, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, o versículo é o 46, a partir do 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos em uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu veja, que eu tenha vista, conforme a tradução. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que interessante, essa passagem é fantástica. Um homem que não enxergava, chamado Bartimeu, estava à beira do caminho pedindo esmola, mendigando, pedindo ajuda. Ouviu que Jesus estava passando. Jesus, ele provavelmente deveria ter ouvido alguém falar de algum milagre que Jesus, ou de vários milagres que Jesus tinha feito. Porque eles falam muitas vezes que notícia ruim corre muito, é rápido, né? Mas notícia boa também. Quando há o testemunho numa cidade, principalmente uma cidade pequena, quando algo acontece extraordinário, a cidade inteira fica sabendo. Então, provavelmente, a fama de Jesus
sempre o precedia, sempre chegava antes. E eu tenho a certeza que aqui também, ele deve ter ouvido, puxa vida, ele abriu os olhos de um cego lá em tal lugar, em tal cidade. Ele ressuscitou o filho de tal, ou fulano em tal lugar. Ou Lázaro, ou sei lá, os milagres que Jesus tinha feito até então. Só que ele não ficou contente só com aqueles milagres, porque os milagres não tinham sido feitos, eram bonitos, poderosos, grandiosos, mas e o milagre dele? Aqueles milagres, entenda que aqui é tão sério, que esses milagres que Jesus tinha operado, refletiu na vida dele, refletiu. Mas até então não tinha se cumprido nele. Ele não usufruía dos benefícios ainda dos milagres que que Jesus tinha feito na vida dos outros. É óbvio, esses milagres ativaram a fé dele, né, edificaram ele para que ele recebesse o milagre. Mas o milagre dele ele não tinha recebido ainda. É isso que eu falei, não adianta eu achar o milagre que Deus fez na vida dos outros bonito e só isso. Não, eu preciso crer que ele faz na minha também. Que ele é poderoso para realizar na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família também. Puxa, fulano, a família dele toda se converteu, que bonito, bonito, maravilhoso. Não, eu preciso desse milagre na minha família. A minha família ser completamente salva. Todos serem salvos. E nós sabemos para ser salvo só aceitando o Senhor Jesus. Também não precisa de mais nada. Mas aceitou o Senhor Jesus de todo o seu coração, está salvo. Crê, serás salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Então, você está vendo? Nós pegamos exemplo de pessoas, primeiro, que eles estavam meio que parados no milagre que Deus tinha feito para trás, na vida de grandes homens de Deus. Mas que Deus estava falando, meu negócio agora é com você. Foi com Josué, foi com Gideão. Se você for ver, tem várias outras passagens na Bíblia que ele fala a mesma coisa. Né? Meu negócio agora é com você. E aqui o Bartimeu não cometeu o erro dele. Falou, peraí, ele operou, eu preciso do meu milagre. Ele foi atrás. Ele buscou a direção de Deus e Deus operou o milagre na vida dele. E nós estamos aqui nessa noite porque Deus quer operar milagres na nossa vida hoje. E a partir de hoje. O que ele fez na nossa vida foi muito bonito e louvado seja Deus, foi muito bom, foram grandes milagres. Mas não bastaram. Por quê? Porque eu tenho novas lutas agora. Eu preciso de novos milagres. Eu preciso de nova direção dele, de orientação dele para vencer o inimigo. Então coloque no seu coração. É só você buscar, confiar em Deus, falar, Deus me dirija, Ele vai te dirigir e com toda certeza a vitória será sua. A vitória pertence a você. Tá bom? No nome de Jesus. Mas essa palavra que Deus colocou no meu coração, estudar com você, né? Eu creio que Deus falou no nosso coração. Ele tem um milagre presente agora, atual para nós. Por mais que ele pareça um milagre que eu precisei no passado, só que eu estou precisando dele agora. Deus não muda, a palavra dele não muda, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar, mas nós também não podemos mudar. Ou se mudar tem que ser para melhor, ou seja, a nossa fé tem que ser mais edificada. Ela tem que ser aumentada. E como que eu aumento minha fé? Ouvindo, e ouvindo pela palavra de Deus. Tá bom? No nome de Jesus. Bom, gostaria de fazer uma oração. Se você quiser, pode convidar alguém, ou pode levar o seu telefone, se for o caso, se você tiver a liberdade de fazer assim com alguém no quarto, alguém que talvez esteja acamado, alguém que talvez esteja fraco, ou convida para vir, para ouvir, para participar, para nós orarmos juntos, porque eu tenho a certeza que Deus vai operar. Tá bom? Vamos orar para a glória do nosso Deus. Pai, ó Deus Todo-Poderoso, todos nós temos testemunhos para dar. E são muitos, Deus. Testemunhos de livramento, testemunhos de cura, testemunhos de libertação, de prosperidade, de livramento. Todo aquele que crê no Senhor tem testemunhos para dar. Só que essa pessoa está passando por uma luta agora que talvez ela nunca passou no passado. Ou talvez ela até enfrentou, mas ela está tentando. Talvez está tentando a mesma coisa que ela fez no passado, não está dando certo, Pai. Meu Deus,
O inimigo talvez é outro. Então dê a direção a ela agora, Pai. A direção para tratar com esse filho, que talvez o primeiro filho passou pela mesma situação. E ele, ou ela, ou eles agiram de uma maneira e deu certo, agora não está dando certo. Pai, mas o Senhor é Deus. Ela está pedindo ao Senhor a direção agora pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Meu Deus, nós nos prostramos em espírito, nos colocamos de joelho diante da sua majestade em espírito, porque sabemos que o Senhor levanta a nossa casa, que o Senhor está levantando o filho, a filha, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o genro, a nora, o cunhado, a cunhada, o neto, a neta, o avô, a avó, enfim, a família desta pessoa agora. Traz a tua saúde, Jesus. Traz a sua prosperidade, esse lar que essa pessoa está desesperada, que ela não consegue nem dormir, ó Deus, porque ela não sabe o que vai comer amanhã. De tamanha a luta que ela está enfrentando financeiramente, passa com a sua providência, ó Jeová Jiré, ó Deus provedor. Essa pessoa que talvez, ó Deus, está com todos os sintomas da Covid, passa com o teu poder, tirando não só os sintomas, mas toda a doença, Deus. Essa pessoa que está com a sequela ou os sintomas da doença, já faz 4, 5, 6, 8, 9 meses, a chamada Covid persistente, tira agora, Jesus, passa com o teu poder. Talvez até hoje essa pessoa não consegue sentir o aroma, meu Deus, como sentia antes, sentir o gosto das coisas como sentia antes. Passa poder de Deus agora. Talvez é o filho ou a filha, passa, meu Deus, restaurando essa casa inteira, essa família inteira. Pai, em o nome de Jesus, a tua palavra diz: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedir, seria concedido pelo Senhor que estás no céu. Eu concordo com este meu irmão, com esta minha irmã, que está orando agora, baseado na tua palavra, que a vitória é dela, que a tua palavra está se cumprindo na família dela, em nome de Jesus. E, meu Deus, por crer nisso, crer que o Senhor ouviu a nossa oração e que o Senhor respondeu, desde já antecipadamente, eu te agradeço e digo muito obrigado, em nome de Jesus. E essa pessoa que não estava conseguindo dormir, hoje ela vai dormir em paz, em nome de Jesus. E amém. E louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Ô, meu irmão, parabéns, Deus te abençoe. Minha irmã, parabéns, Deus abençoe você. A vitória é sua, Deus é maior. Poxa vida, não há luta que persista e que resista ao nosso Deus. Semana passada nós estudamos, ou atrasada, que ele quando ele se apresenta, né, a Israel, no radical da palavra no grego, ela significa aquele que é insuperável. Ele não pode ser superado. Nosso Deus não pode ser superado. Deus maravilhoso. Maravilhoso significa isso no seu radical. O Senhor Deus já te deu a vitória para a glória de Deus. Tá bom? Deixa eu fazer meus últimos recados aqui para você descansar em paz no nome de Jesus, né? Lembrando, nossa igreja está com as portas abertas. Nós sabemos que essas restrições vão continuar até o dia 11, né? E nós estamos aí. A obra de Deus não para, continuamos fazendo a obra. Nossa igreja, repito, continua com as portas abertas, ela continua tendo que honrar as suas despesas, e quem patrocina e mantém somos nós, né, com a nossa fidelidade. Ela está aberta para atender você que está precisando de uma oração, de um aconselhamento. Você pode ir, a igreja vai estar lá aberta, é só você entrar e receber a bênção de Deus, tá bom? E se nós não podemos cultuar na igreja, nós cultuamos em casa, fazemos nosso culto aqui online. A Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria presente. Ó, estou vendo tantas pessoas, estou vendo aqui, ó, o Nil Vasconcelos, seja muito bem-vindo, meu irmão, a Isa de Jesus Santo, seja muito bem-vindo. Você que está participando, ó, Jesus está no nosso meio, porque nós estamos aqui no nome de Jesus.
Então ele está no nosso meio. E vamos cultuá-lo. Vamos ter live todo. Ó, na sexta-feira, agora, 8h30 também, que é para dar tempo da pessoa chegar em casa e depois ela assistir, participar da live com toda tranquilidade. No domingo são 2 horários, 8 horas da manhã, depois 8 horas da noite também, né? Seguindo nesse mesmo horário. E a partir do momento que falar, olha, pode voltar a fazer as reuniões presencialmente, nós estaremos lá. Na verdade, todo dia de reunião eu estou lá, né? A gente não pode fazer o culto para não promover aglomeração, mas nós estamos lá, estamos cultuando a Deus aonde nós estivermos, tá bom? Estrada Dom João Neri, número 3257, Jardim Nazaré, Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. Esse é o endereço onde a nossa igreja está ali, e o meu pedido a Deus é que ele seja um ponto de milagre, um ponto onde o Senhor Deus opera os seus milagres. Estrada Dom João Neri, 3257, Jardim Nazaré, Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. WhatsApp da igreja. Você pode tirar qualquer dúvida, né? Qualquer aconselhamento. Que bênção, né? 94314 5715. O WhatsApp da igreja. 94314 5715. Povo de Deus, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Olha, estamos juntos. Juntos venceremos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Bom descanso. Até sexta-feira, para a glória de Deus.